Pomada Santa, você encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. Quando for na farmácia comprar, só compre se for a verdadeira Pomada Santa. Na compra da Pomada Santa, existe seu cupom na farmácia, que concorre a R$15. Sorteio dia 15 de fevereiro. Muito bom dia para você, agora são 8 horas 33 minutinhos, 8h33, como já anunciado, estou recebendo aqui meu amigo de longa data, Francisco Miguel, conhecido popularmente como Chiquinho, nosso amigo Chiquinho, que já foi nosso colega de guerra aqui na Rádio Alvorada e tem muita história boa para contar, e hoje está à frente aí a presidência do Esparta Esporte Clube. Chiquinho, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guinan, bom dia, Roncalli, bom dia, ouvintes da Alvorada, bom dia a todos aí na sintonia. O intuito de trazer aqui, Chiquinho, é para você contar a sua história, Chiquinho. Vamos contar um pouco da sua história. Você é nascido onde? Roncalli, sou nascido no município de Carmo do Paranaíba e rodei o Brasil, né? E vim parar em São Gotardo há 30 e poucos anos. Na verdade, a sua vida começa, quando você diz que roda o Brasil, começa pelo futebol, Chiquinho? Não, começa pela vida cigana mesmo, de buscar novas oportunidades de trabalho para a família, para os irmãos mais velhos, e aí foi seguindo, né? Nessa época lá, a região nossa aqui ainda era bem subdesenvolvida, aí o pessoal mais velho foi para Uberaba, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, então aí foi... Era muito comum na época, né, Chiquinho? As famílias, os jovens vinham chegando, não via muita oportunidade nas nossas cidades aqui, que nem sempre foi esse mar de rosa que vivemos hoje. Né? Então cada um tinha que espirrar, procurar uma solução, né? Verdade, assim, era busca de trabalho e de estudo, né? O pessoal, a região nossa aqui ainda era bem subdesenvolvida mesmo, era cerrado mesmo, e não tinha as oportunidades que tem hoje. Então, o pessoal tinha que espirrar mesmo, como se diz, para as outras cidades, para os centros maiores, para buscar as oportunidades tanto de estudo quanto de emprego. E você foi rodando o Brasil afora, e quando é que você se encontra com o futebol? Não, o futebol já foi em Uberaba, né? Desde os 10 anos de idade na escola, tive a oportunidade de entrar com bolsa na Meninos do Jockey em Uberaba, no futsal. Que era uma escolinha de futsal. Na verdade é um clube e ele tem vários, de jockey clube mesmo, de cavalo, tem futsal, vôlei e basquete. Ah, são várias modalidades. Isso. Então. Aí, num campeonato escolar, aí eu fui um dos escolhidos para ter bolsa integral no Meninos do Jockey, e aí comecei no futsal lá. Daí fui pro Nacional de Uberaba e Independente. E aí já com 14 para 15 anos eu já mudei para São Paulo com meu irmão, aí já foi em busca de profissional. Tentar jogar profissional ali. A coisa hoje é bom, hoje é fácil. Mas naquela época lá você chegava num clube, numa peneirada, tinha 5 mil atletas para esperar para 1 ou 2 vagas. Então era muito difícil. E mesmo assim a gente ainda conseguiu algumas coisinhas de entrar em algum clube, ficar um período, depois passa para outro. E aí quando eu vi que as coisas poderiam não dar certo para profissionalizar, tive uma oportunidade de ir para o Canadá antes dos 18 anos. Através do futebol? Para jogar futebol. E minha mãe, que é pessoa simples, né, não quis assinar. Meu irmão mais velho não pôde assinar como tutor. Aí eu desisti, falei, já que não vai dar mesmo, então vou voltar para trás. Aí já minha mãe já morava em Uberaba.
E eu morava em São Paulo com meu irmão mais velho. Aí eu peguei e falei, quer saber da coisa? Vou voltar para trás, não vou mexer com isso mais não. Aí você veio para Uberaba. Aí eu ia largar de mexer com futebol. Parei de mexer com futebol, voltei para trabalhar um pouco. E numa dessas oportunidades, eu sempre vinha passar as férias aqui em São Gotardo. E já gostava muito. Falei, quer saber da coisa? Vou para São Gotardo. E fui para cá e fiquei. Fiquei bem aqui até então. E na verdade, Chiquinha, você falou aí das peneiras, deixa eu só achar no Facebook aqui no computador, achei. Para quem está nos ouvindo aqui, pensa assim, mas 5 mil crianças ali, adolescentes fazendo a peneira, como é que é esse processo aqui? Todos jogam, tem um olheiro, alguns é só através de entrevista, como que funciona? Olha, a minha primeira, eu estava com 16 anos, foi no São Paulo Futebol Clube. Você chega no centro de treinamento, o centro de treinamento é enorme, com 3, 4 campos de futebol, e ali você faz a inscrição, né? Tanto poderia fazer a inscrição no estádio, lá no Cícero Pompeu Toledo, que é o Morumbi, ou no próprio centro de treinamento, ou por telefone. Na época a internet ainda era bem subdesenvolvida, ou não existia, aliás, né? E aí você fazia inscrição, você nem imaginava que aquilo ali, você ia chegar lá e ia ter um mar de jovens lá para buscar oportunidade. E nisso aí você chegava ali, tinha uma triagem, o cara já pegava a sua idade, passava você para um grupo, para outro grupo, até fazer os grupos da sua idade. E o pior de tudo nisso aí, até hoje, que a gente sabe que a gente leva garotos para fazer teste em vários lugares do Brasil, os indicação, sabe, por indicação. Os QI, quem indica? Principalmente os jogadores de futebol do clube, que indicavam que eles ali já treinavam na frente e treinavam por um período maior. Geralmente é 20, 30 minutos que você está ali para mostrar alguma coisa para 5 mil pessoas. Então era complicado. Sempre foi muito complicado. Hoje é esse processo ainda, Chiquinho, ou hoje mudou? Não, hoje mudou. Algumas peneiras que são feitas são praticamente desse jeito. O menino tem ali 30 minutos, 20 minutos para mostrar alguma coisa e ele passa por um período de avaliação. Mas eu hoje, como eu passei por algumas e sei que isso é frustrante para o garoto, eu mesmo não sou a favor, não. Eu sou a favor de ir ver o jogador em loco mesmo, na cidade dele, jogar um jogo sem ele saber que está sendo observado, porque tudo que você vai fazer uma avaliação, você está passa pressionado, é complicado. Por um nervosismo meio complicado. Então, quando os meninos vêm para aqui, para a Inter, por exemplo, eles ficam uma semana, pode ficar 2 semanas, 3 semanas, até ser aprovado ou reprovado. Então, é muito mais fácil. Você já tem uma adaptação do clube, da cidade, do lugar, dos atletas que estão concorrendo com você e dos outros que já estão no clube. Então você passa a ter uma interatividade maior, você não fica isolado igual é em quase todo lugar do Brasil quando fala em peneira. Agora, quando é seletiva já é diferente, que é um período mais longo para a gente avaliar um atleta. Chiquinho, hoje eu já tenho 45 anos, parece que na nossa época de criança e adolescente, toda rua que você passava tinha alguém jogando futebol. Todo campinho de terra, torrão, que a gente costumava chamar, enfim, jogava-se futebol para todo lado. Aí, com a chegada de computadores e celulares, hoje é raro a gente ver alguém jogando futebol nas ruas. E isso afetou o futebol de alguma maneira? Claro que sim. Eu acredito também que as leis do país também fizeram com que os pais não deixassem também a violência da rua e a evolução do ser humano, às vezes negativa. Até o próprio aumento do trânsito, né? Do trânsito e populacional também, né? E o tanto de diversões que foram criadas através da internet e através do celular. Antes era o videogame em casa. Então, fez com que essas crianças perdesse um pouco do interesse. É mais para a falta de confiança dos pais de deixar o menino na rua por causa da violência, por causa da quantidade elevada de veículos na rua, porque acidente acontece
direto, então eles não deixam mais o menino brincar na rua. O meu caso era de rua mesmo, eu jogava na rua, ficava até 11 horas da noite jogando peladinha na rua, golzinho, esse tipo de coisa assim, e não tinha esse problema. Então, quando eu cheguei em São Gotardo, tinha 16 para 17 mil habitantes, então era muito mais fácil você ver a meninada toda brincando na rua. Hoje você não vê isso. Lá, com a chegada da internet, a concorrência ficou muito grande, e os meninos hoje, eles buscam por algumas alternativas, que antes era o futebol, que da noite para o dia a pessoa fica milionária. Hoje não, hoje é na internet, no próprio TikTok, tá YouTuber, influenciadores, tudo, o cara fica milionário também da noite para o dia. Os gamers hoje, São Gotardo tem alguns, Rio Paranaíba tem um menino que é fora do comum, tem online lá, não sei quantos mil pessoas que ficam vendo ele jogar do Brasil inteiro. Do mundo inteiro, aliás. Casimiro. Virou um fenômeno. Ele trabalha na área do esporte, principalmente futebol, e comenta sobre todos os assuntos. Hoje ele é o maior influenciador. E tudo que se abre, tá lá o Casimiro. E outro, ele é um cara simpático, é agradável de ver. Sim, e aí você pensa assim, o menino tá ali no quarto, tá mexendo com o jogo, às vezes os pais não deixam. Mas da noite pro dia, esse menino começa a dar uma casa pro pai, dá um carro, dá uma vida melhor pra família, e fala, aí beleza. Aí já não leva mais num campo de futebol, ele não vai assistir um jogo. Aí fica complicado essa concorrência. Agora, teve um cara que era de rua, lá, não sei se é São Paulo ou Rio, é o Gato, eu acho, um negócio assim, que é um dos gamers. Eu não entendo dessa parte. Eu também? Nada. Mas esse cara ficou bilionário em pouco tempo. Perdeu alguns dinheiro porque eles apostam muito alto, mas ele ficou milionário em pouco tempo, por causa disso. Então o cara tá lá mexendo com o celular, a gente fala do esforço, né? Físico, não tem esforço físico. Só o mental. A meninada hoje quer menos esforço físico mesmo, não é esforço intelectual, mas eu quero um esforço físico menor. E no futebol a pessoa que vai querer futebol hoje, ela tem que abdicar de coisa demais na conta para virar um jogador, e não é todo mundo. O funil é muito, muito estreito, sabe? Para um jogador começar na base e se tornar um jogador profissional. É muito complicado, mas a gente espera que as oportunidades sejam maiores a partir de não sei quanto tempo aí, se isso aí vai acabar algum dia, ou se vai diminuir o interesse dos meninos por esse negócio. Tem o mercado financeiro, não sei se você sabe que tem alguns meninos, tem um menino de 14, 15 anos. Hoje ele tem 5 empresários, pai. Não, eu falo na parte da internet. Então o menino que de vez em quando eu vejo algumas coisinhas dele na internet, ele ensinando, o menino tem 12 para 13 anos, ensinando os adultos como ganhar dinheiro, sabe? O menino ficou milionário por causa de uma ou outra coisa que ele fez. Eu falei assim, gente, como a gente está ultrapassado. A gente vai ficando ultrapassado. Como o menino que não tem vivência nenhuma vai ensinar para um cara de 50 anos como que ele vai ganhar dinheiro. Onde que ele aprendeu? Como que ele aprendeu? Como que a mágica da internet. Deu sorte na vida, ou ele usou a internet, a inteligência, estudou para ter aquilo ali? Em quanto tempo que ele teve para adquirir esse conhecimento, para falar para você que é de 45, para mim que é de mais de 50, para outro que é de 60 anos, como você ganha dinheiro? Fala, gente, é complicado. Então a concorrência do futebol é muito grande. O menino a gente começa com o Fute Baby de 3, tem menino de 2 anos, 3, 4, 5. Agora você imagina o caminho que esse menino vai ter que percorrer para jogar futebol. A gente sabe o tanto que é dolorido, o tanto que a gente tem que deixar de fazer as coisas, a gente tem que deixar de festas, a gente tem que deixar de toda uma disciplina e uma rotina, né? Coisa para um sonho, para você sempre, quando o jogador chega no profissional, a primeira coisa que ele quer fazer é ajudar os pais. Eu quero dar uma casa para minha mãe, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Então, esse sonho
é mais da menina da periferia, é mais menino que joga na rua, igual você falou. E se ele já tiver uma condição financeira maior, a hora que ele adquire ali de 13 a 16 anos, os pais já falam, agora já está na hora de começar a querer trabalhar ou estudar. Então ele já não, ele já perde o sonho dele de com 13, 14 anos ele já começa a desistir. E a gente está ali para tentar instigar o menino a continuar o sonho dele, tentando dar oportunidades nas categorias de base, tentando dar o suporte ali, às vezes, muitas vezes psicológico para o menino que está querendo desistir, querendo não mais participar. A gente tenta conversar para que ele busque o caminho do futebol para se interagir. E nisso aí hoje eu vejo que o próprio governo federal e os governos têm incentivado, tem alguns incentivos para os clubes e formadores para ter esses meninos porque é saúde, primeiramente porque é saúde. Você já com o menino na escolinha ou com o menino praticando futebol, seja futebol de campo, salão, vôlei, basquete, qualquer tipo de esporte, é um tanto a menos que eles vão gastar nos hospitais, nos postos de saúde, porque o menino já vai ter uma saúde melhor, vai ter talvez pegue menos gripe do que os outros meninos que ficam em casa. Automaticamente vai melhorar a alimentação em casa. Claro, porque você imagina, se o menino vai ficar dentro do quarto jogando videogame a noite inteira, que tem muitos meninos da própria escola nossa que jogam até 4, 5 horas da manhã. Depois chega no outro dia não dá conta de jogar futebol. Então, e aí o que acontece? Não pega sol, não come direito. Não tem atividade física não nenhuma. Não tem atividade física, não bebe água, que é pior. Então, qual que é a tendência do menino desse ter a saúde e usar mais o hospital, usar mais os pronto-socorros e a farmácia? A possibilidade dele usar é muito maior do que o menino que está lá pegando sol, pegando chuva, viajando, a parte social muito maior, a interatividade muito maior, né, no futebol, adquire muito mais amizades, porque a internet é muito fria. Você conversa com um cara no outro canto do mundo, vendo ele, mas não sabe quem que é. Aqui não, aqui você tem contato. Infelizmente veio essa pandemia que tirou algumas partes do contato, do abraço, do aperto de mão, mas a gente vai aprender a sobreviver com isso também. A vida precisa seguir, né? A vida precisa seguir, o isolamento às vezes precisa ter, o distanciamento precisa ter, o uso do álcool em gel precisa ter, a continuidade do uso da máscara em locais fechados que as pessoas ainda não vacinaram, tem que ter, sabe? Eu defendo o uso da vacina sim, já tomei as 3 doses e se tiver a quarta eu tomo de novo, porque a possibilidade de você pegar o Covid é muito grande, mas vai vir muito mais fraca, é o que a gente está vendo aí, né? Isso, é o que está acontecendo. Quantas mortes a gente está vendo nesse ano, não sei se é de dezembro para cá ou só de janeiro. Graças a Deus não teve. Eu acredito que 90% dessas pessoas vacinaram. Então, é benéfico. E outra, eu falo para os meus filhos que a gente começou a vacinar ainda nenenzinho, né? Vacina a gente toma Deus no primeiro dia que nasce. Vacinando, a responsabilidade dos pais eu acho que é muito grande, porque é uma coisa que eu falo, que Deus confiou um filho às pessoas, você tem que cuidar dessa confiança que ele deu, fazendo com que, se você não vacinar, ele vai acontecer alguma coisa, que me assustou no mesmo assunto, é que eu vi que a possibilidade da poliomielite está voltando. Muita gente não tem tomado vacina. Isso é irresponsabilidade dos pais, de não levar o filho, criança ainda, para vacinar. Então, a gente vacina desde pequeno, né? Então, quer dizer, não é eu, por exemplo, eu detesto sofrer uma gripe, eu já não tenho uns 5, 6 anos, dor de cabeça, eu detesto sofrer dor de cabeça, qualquer tipo de dor eu detesto. E aí você acha que eu vou... como eu tive bronquite asmática quando criança, que era muito triste de subir as paredes, sabe, buscar o ar, muito
física. Complicada a coisa. Chiquinho, falando da questão dos meninos, a gente vê menino de todas as idades ali no Sparta e na Inter que se misturam ali. É difícil administrar o ego dessa meninada hoje? A meninada, o menino sente que tem como se diz, joga bem ali, ele já começa a dar problema, nem todos. Ou isso é fácil de administrar. O ego do ser humano, não só no futebol, no geral é bem complicado, né? Cara, nessa idade ainda não. Nessa idade, principalmente do início de categoria, eles estão preparados, eles sabem quantos degraus tem para frente. Não, ainda não. Ciúme de coleguinha. Às vezes preferência, acha que todo mundo tem a preferência para o coleguinha, mas o ego ainda não. Começa o ego de achar que é bom, a partir dos 13 anos já começa, eu sou bom, eu sou isso, aquilo. Mas na Inter mesmo, que é as categorias de base, não tem. No Sparta já tem. No Sparta já tem mais, porque já é mais adulto. Então aí, às vezes a pessoa disputa aí 3, 4 campeonatos, você já está acha que já está no patamar mais elevado. Mas isso é tranquilo de administrar, porque como os professores da Inter são pessoas que são preparadas para esse tipo de coisa, administram muito bem. Então e outra que a gente tenta, igual eu falei para você, de aconselhar o máximo que a gente faz. Porque a gente faz papel de pai, papel de psicólogo, papel de tudo ali com os meninos. Você tem que ser amigo, tudo, né? A hora que você vê que o menino está passando por algum tipo de comportamento diferente nos treinamentos, você faz. Hoje nós temos um gestor lá, que é o Igor, que chama os meninos para conversar, ele chama a responsabilidade também para fazer esse tipo de trabalho, né, psicológico. Saber o que está acontecendo. Conversa muito com ele, que é o elo também com os pais dos alunos, dos atletas da base. Então, esse trabalho vem sendo feito para que esse ego não seja inflado demais. Mas a gente trabalha com elogio, com a cobrança, com tudo para isso, para que as crianças consigam ir subindo os degraus devagar, mas buscando sempre o objetivo, que é estar no profissional da própria Inter ou no profissional de Minas ou do Brasil. Chiquinho, conta um pouco da história do Sparta. Acho que mais que ninguém você conhece bem um pouco da história de vitórias, derrotas, de tudo que o Sparta já passou e ainda passa, enfrenta dificuldades financeiras. Hoje a gente vê aqui o torcedor não comparece como já compareceu. Eu mesmo já vendi picolé no Sparta, na época de criança. O Sparta era impossível de andar, de tanta gente que tinha ali. Cara, o Sparta esse ano... Havia-se uma certa confusão de datas, né? Esse ano o Sparta completa 100 anos de sua fundação. E comemorava-se a data de 1953, mas foi quando foi registrado o primeiro estatuto do Sparta. Então aí o pessoal começou a levar mais sério, mas tem relatos, principalmente no livro Raízes de São Gotardo, que foi mais ou menos em setembro de 1922 que começou que reuniram e fundaram o Sparta naquela oportunidade. E, assim, já tiveram outras pessoas que foram jogadores muito melhores e que jogaram muito mais, assim, do que eu, do que Chiquinho Rosa, que foram atletas, o próprio Ganga já foi presidente. Então, o intuito teria que ser esse, do ex-atleta virar diretor, virar presidente, mas esse tipo de coisa acho que começou tem muito pouco tempo, antes não era assim. O Sparta era segundo eu converso muito com o Sebastião Botões, que foi um dos que vieram de fora para São Gotardo também, para eu ter mais conhecimento ainda do que é o Sparta e do que foi o Sparta. O Sparta jogava como qualquer equipe aqui, por exemplo, da cidade mesmo, mas representando a cidade, jogava aqui em Minas, quase para todo lado. Mas até então eles não disputavam campeonatos. E jogavam fora, jogavam no Rio de Janeiro, jogavam aqui contra o Rio de Janeiro, contra
times de outros estados e foi ganhando fama até que os caras quiseram fazer um negócio mais sério. Aí o Sparta já disputou vários torneios do Balvilela, disputando a região inteira, disputa o Regional de Patos, aqui, eram duas, era o Amador no primeiro semestre e o Regional no segundo semestre. Hoje é a Copa Amapar, que entrou no lugar do Amador, e tem o Regional no segundo semestre. O Sparta já foi campeão da Copa Centro-Oeste em 2002, foi campeão da Copa Amapar, foi campeão desse Amador por 3 vezes, foi tricampeão também do campeonato regional. Teve épocas de questão financeira, questão de documento, que mudou de nome, passou um ano como Juventude. Para a disputa da Amapar foi criado o São Gotardo Futebol Clube. Então, foram algumas situações que fizeram por essa dificuldade que você fala financeira. O Sparta é uma associação, um clube esportivo sem fim lucrativo, não tem sócios, tem sócios fundadores, mas não tem sócios econômicos, né? Sócios colaboradores para ajudar a manter o clube. Então, é muito complicado, as pessoas acham que assim, é só colocar o time no campeonato e que vai já disputar um campeonato e vai ganhar o campeonato. E infelizmente não é bem assim. Tem um trabalho por trás disso, principalmente econômico. Hoje, com a pandemia, os empresários se recusam a dar ajuda financeira para o Sparta, que infelizmente não tem como sustentar sozinho. Com a chegada, o Chiquinho Rosa, que é o ex-presidente, que começou, deu a nova alavancada no Sparta em 2013 para 2014, que sustentou o Sparta, e depois a gente conseguiu fazer um jeito com a prefeitura para conseguir subvenção da prefeitura, e aí tem a utilidade pública municipal, está conseguindo a estadual e a federal, para conseguir dinheiro do Estado e do governo federal também, mas isso é coisa mais para frente. Mas por enquanto está difícil. Como foi feito isso daí com a prefeitura antes tinha um comodato com o Sparta, de manter ali a estrutura, com funcionários zelando, pagando as despesas mensais ali normais, e o Sparta, como proprietário, podia treinar e podia jogar, e a prefeitura disputava os campeonatos municipais, principalmente semifinal e final. Agora, no governo do Sequita, esse comodato teve que acabar por causa da improbidade administrativa, porque como lá é particular, não poderia a prefeitura estar fazendo. Foi aí que foi criado a parceria com a prefeitura, e a prefeitura fazia os repasses para o Sparta, que não eram suficientes ainda para manter, mas já ajudava muito, ajudou tanto que nós com esses repasses, no mandato do Chiquinho, colocou-se parte da irrigação com a ajuda do Vinícius, né, da Inter, o poço artesiano, nós fizemos um poço artesiano para diminuir um pouco o custo, a cobertura da arquibancada, que era um sonho dos ex-presidentes lá atrás, então foi no mandato do Chiquinho Rosa, e a gente estava na supervisão, estava na coordenação, e algumas reformas foram feitas. Com a ajuda do Vinícius foi feito a manutenção da parte elétrica, principalmente do estádio quase toda já, e com a da iluminação, que ainda não é ideal, mas foram feitas. Então, hoje, o Sparta não tem um centavo de rendimento, de nada de entrada. O que foi feito? Tinha o comodato com a prefeitura dessa forma, o Sparta não recebia nem um centavo da prefeitura, mas a contrapartida da prefeitura fazia toda a manutenção e cuidava do estádio, né? Hoje nós temos esse mesmo comodato com a Inter. Foi feito já no mandato do Chiquinho Rosa também, que veio ao longo do tempo renovando. A Inter
cuida de toda a parte estrutural do imóvel, do Esparta, né, que é o estádio Olavo Bilac, mas contrapartida também não faz repasse financeiro para o Esparta, porque o Esparta não pode receber, como não tem lucro, se não tem despesa, você não pode ter entrada de dinheiro, como que você vai dar saída nisso aí? Né? Então, quando começa um campeonato, quando vai começar um campeonato aí, que a gente vai atrás das doações, dos patrocínios, da própria prefeitura, para a gente ter o caixa que dá para fazer a poda do campo, marcação, viagem, uniformes, esse tipo de coisa assim, mas o Esparta não pode ter caixa. Então, é qual toda associação, sem fim lucrativo. E não pode repassar dinheiro para diretores, não pode presidente, os diretores não podem receber, por isso é trabalho voluntário. Então, todo mundo tem que ajudar financeiramente. Então, é complicado a parte financeira para você administrar um clube que é entidade sem fim lucrativo. Mas, assim, a gente espera, né, que as coisas melhorem e o pessoal comece a ajudar. A gente vai tentar criar o sócio-torcedor para que as pessoas possam ajudar mensalmente para ter um time, para ter uma estrutura melhor ali, melhor, né? Para manter, para você não ficar desesperado na hora de começar o campeonato, vai começar daqui 2 semanas, e você começa a ficar meio desesperado se não tiver dinheiro para pagar as contas. O Esparta hoje, para disputar um campeonato, ele tem atletas da cidade que podem dar alguma chance dele ganhar, ou tem que fazer um investimento e se contratar jogadores de outras cidades para que possam vir e ajudar essa moçada daqui, para ter, assim, ficar equivalente ali na hora de disputar um campeonato? Olha, Roncalho, a Copa Amapar, ela tem um regulamento, para nós aqui de São Gotardo, ela é meio injusta. E eu venho há vários anos tentando modificar essa situação. São Gotardo hoje é comparado com Patos de Minas, Patrocínio, João Pinheiro, Araxá, e eu acho que são essas cidades. São cidades que são muito maiores que São Gotardo e que essas cidades não podem ter jogadores de fora. São Gotardo, por ter mais de 30 mil habitantes, também não pode ter jogador de fora. Tem que ser só do município, pessoas que trabalham no município, pessoas que moram no município, pessoas que votam no município. Então isso fica muito difícil, não tem como você contratar os jogadores para vir para cá. Hoje nós estamos tentando fazer uma base, nós vamos usar o pessoal, uma parte do pessoal mais antigo, e o pessoal mais antigo que eu falo é o pessoal que jogou 2014 para cá, e com os novos, com os meninos novos que saíram da Inter, que está na cidade, está com um grupo assim, até forte para disputar o campeonato, mas assim, é uma disputa que você não pode falar assim, olha, nós vamos ser campeão. E eu espero que seja, porque você tem que trabalhar com a realidade. Você tem uma cidade igual o Carmo, igual a Arapuá e o Paranaíba, Tiros, que podem contratar 3 ou 4, porque o máximo é 4 jogadores de fora. Se você tem uma base boa e contrata 4 jogadores com um nível maior para a disputa do campeonato, a possibilidade aumenta muito. Então, quer dizer, nós estamos dando maior força para o pessoal da cidade, tentar colocar na cabeça deles que a gente é vencedor, que o Esparta é um clube que tem uma história de campeonato, de respeito, principalmente, das outras equipes. E aí a gente vai para o campeonato com todos os atletas que moram na cidade, muitos que vieram de fora para cá, mas que a gente vai tentar disputar de igual para igual com as equipes da região. Um dos boatos que rola aí, Chiquinho, que um período aí, um certo grupo de empresários queria comprar ali o estádio Olavo Bilac, que pertence ao Esparta. Uhum. E isso realmente existiu? E se isso existiu, isso seria algo bom para o Esparta? Olha, Ricardo, primeiro foi sondagem, depois veio proposta, primeira proposta nossa foi do próprio ABC, para a diretoria. Foi uma proposta irrisória, assim, até vergonhosa na época, que a gente ficou até meio chateado com
com o representante. O valor oferecido ali? Que ele não sabia a realidade Aqui do município. o Otávio, principalmente dos valores de imóveis aqui do município e do potencial econômico que o município tem. O município da cidade e geral, região, né? E pega mais as cidades da região por aqui ser uma cidade polo. E depois disso veio sondagem do Bahamas, Mar de Minas, praticamente todas as varejistas, mais aquele cara que mexe com imóveis lá de Patos, do Tintim lá, não sei como é que chama o cara lá. Eu sei que o cara mexe com essa parte aí. Mas foram só sondagens. E aí a oficial que chegou pra gente foi do BH. Do BH chegou a proposta oficial, uma proposta que seria interessante, porque eu costumo falar que o estádio nunca teve à venda. Tem questão de ter uma oportunidade de negócio. Mas isso vem acontecendo em várias cidades, né? Sim, sim. Aí o que acontece? Como foi reunido o conselho, foi tudo ali para que pudesse fazer uma troca, porque ela não pode ser venda, você tem que ser venda casada, né? Você tem que ser praticamente quase como se fosse uma permuta, você tem que ter outro local para fazer o estádio, para fazer toda uma estrutura. A estrutura, vamos supor que seja a mesma daquela ali no outro lugar. Tudo melhorado, tudo certinho. Mas a gente queria um pouco mais, uma ousadia um pouco maior. Seria o estádio com uma capacidade um pouco maior do que aquela ali, um estádio moderno, um pouco melhor, muito melhor do que a situação está ali, e mais o centro de treinamento, que seria uma área de 5 a 6 hectares. Ali tem 1,4 parece, 1,4 hectares. Então é um pouco mais de 1 hectare. Então, essa situação veio acontecer, mas veio a pandemia logo em seguida. E com os prejuízos da pandemia, eles procuraram a gente de novo em final de 2001, ou começo de 2001. E aí a gente teve que elevar o preço um pouco mais. E aí eles já não quiseram e acharam a proposta do pessoal atual, que seria a construção do imóvel, para alugar para eles, que é muito melhor. Eles não desembolsariam tanto dinheiro e tempo para a construção do complexo, né? Que não seria só o supermercado, seria uma rede de lojas, seria a área destinada para o supermercado, mas que pergunta da melhoria para o Esparta e para a cidade. Você consegue trazer talvez um pouco mais do que o ABC está trazendo, que é emprego para a cidade, dentro da cidade, não só na zona rural. E o entorno do Esparta hoje, a gente não tem um grande evento não ter estacionamento para um grande evento. A construção já é de 1957 e mais uma reforma com o governo do Zé Luiz Borges, que reformou ali tudo, murou, fez aquela parte ali. Depois vem sendo reformas que são reformas paliativas que a gente não consegue fazer com que a estrutura fique melhor do que poderia ficar. Então, cada reforma que você faz fica caro e não aparece. Então, se fizesse uma troca desse tipo aí, a estrutura estaria toda nova para os próximos 50 anos, por exemplo, ou mais. Ali já não dura muito tempo. Inclusive agora com as chuvas, os muros da parte de baixo trincam, corre o risco de ceder o barranco da parte de baixo, que a gente não tem recurso para fazer a contenção daquele barranco ainda. Então a gente está estudando as possibilidades ali. Então são muitos gastos para o estádio, para manter o estádio, que poderia ser acabado com uma venda, por exemplo, uma troca. E a autossuficiência do Esparta, do clube, financeiramente, porque você não gastaria o valor oferecido para a construção das novas atividades, né, do estádio e do seu treinamento. Então, você ficaria com caixa, né, naquela oportunidade ficaria com caixa, para você gerir as pessoas que viriam no futuro, os presidentes, iriam gerir aquilo ali, e talvez o Esparta não precisaria de ficar
passando dificuldades financeiras, já que você poderia fazer investimento em aluguéis, esse tipo de coisa assim, com a verba que foi oferecida para o Sparta. Ou seja, no futuro, até no presente, se chegar um grupo que fizer uma proposta que seja bom para ambas as partes, tanto para o grupo quanto para o Sparta, pode acontecer então essa, igual você disse, uma troca. Eles pegar aquele local ali e oferecer outro local para o Sparta, com dependências melhores, num valor equivalente ao valor de mercado ali do campo ali. Eu acho assim que, igual eu falo, para mim, enquanto presidente, enquanto pessoa que está ali tentando zelar juntamente com a INTER, com o pessoal zelando daquilo ali, eu não venderia, se fosse só a minha opinião. Mas como se trata de futuro, e de o futuro para a cidade, crescimento da cidade, geração, e até geração pro próprio de emprego, futebol, né? geração de emprego e renda, e você está com uma estrutura melhor para você receber um clube profissional para fazer uma temporada aqui, gerar renda para o município. A área que a gente viu é dentro da cidade, então, e o preço era satisfatório. Então, fica aquele negócio, você tem que preocupar com o futuro do clube. Claro, eu defendo o Sparta, mas você tem que defender o futuro da cidade também, como um todo. Não pode ficar amarrando o crescimento da cidade. Não. Eu acho que não. Está no centro, construções boas dos lados, aí você não tem condições de colocar um alambrado alto, para a bola não ir lá na casa, quebrar uma telha e prejuízo para o Sparta. Dependendo do lugar a bola vai, o cachorro arrebenta a bola, prejuízo para o Sparta. O vizinho não devolve, prejuízo para o Sparta ou para a Inter. Então, quando foi feito, não tinha restante vizinho. Hoje tem. O progresso chegou para São Gotardo. E aí, se você não cuidar desse progresso, se você não cuidar do patrimônio que a gente está defendendo, que a gente está responsável por aquilo ali, e buscar um futuro, fica complicado, da subsistência do Sparta e do clube do Sparta mesmo. Agora, é complicado, porque assim, quando a gente trabalha, ou tem muitas pessoas no conselho, no parte de sócio fundador, talvez as pessoas não tenham as mesmas ideias, talvez a pessoa não defende, mas tem um estatuto que garante essa negociação com a Assembleia do Conselho e faz ali o que for melhor para o clube. Para a gente seria para a cidade, principalmente, que vai ter a Inter agora esse ano como profissional para disputar o Campeonato Mineiro profissional, que disputa campeonato de base, trazendo aqui Atlético, América, Cruzeiro e os outros clubes que estão disputando o Campeonato Mineiro da primeira divisão do profissional. Já traz essa turma para cá, gera uma renda boa para o município com a Copa Alto Paranaíba, que esse ano infelizmente tiveram que cancelar, né, por causa das condições das estradas do Brasil, por causa das chuvas, né, colocar a vida em risco seria irresponsabilidade, né, a gente achou que foi muito acertado da parte da organização de cancelar. E então, assim, se você traz o progresso para a cidade, ajuda a trazer o progresso da cidade, e você está fazendo a parte social muito boa, porque assim, um centro de treinamento você consegue trazer um clube para fazer uma pré-temporada aqui, para fazer um campeonato interno aqui, trazendo esses clubes maiores para cá. E por que não mandar um jogo do Campeonato Mineiro aqui? Se você colocar me parece que o mínimo é 5 mil. O Sparta hoje tem 2.400 pessoas, porque a gente tem que fazer redução por causa do Corpo Bombeiro. Então é o dobro daquilo ali. Então a arquibancada do outro lado você já consegue o público para mandar o Campeonato Mineiro, né? Que seja da segunda divisão, terceira divisão e talvez até da primeira divisão nas primeiras fases. Você já pensou como é que fica isso daqui? A Inter vai jogar o Campeonato Mineiro, trazer isso aqui, movimentar isso aqui. Então, a gente precisa ter visão de futuro também para isso. Agora, se
Tem as pessoas contra, a gente sabe que tem. É Tem a normal, pessoa né? que tem um amor por aquilo ali que você nem sabe. De hora que você conversa com a pessoa chora. Então, tem isso tudo. Tem valor sentimental, tem valor econômico, tem valor de futuro e tem valor do presente. Só que a gente está tentando cuidar do presente por enquanto. Se aparecer, aí é outro papo. Não está à venda. Oportunidade de negócio, se aparecer, reúne. Pode ser estudado e Reúne. pode vir a dar certo. Se for oficial, vocês verem, não. E se achar? Não, se achar, não. Chega com proposta oficial, a presidência, o presidente do conselho, o presidente do conselho fiscal, reúne, convoca toda a assembleia, vai, expõe para todo mundo, votou. Para negociação, faz-se a negociação e depois volta outra vez para venda ou troca, compra de outro lugar, esse tipo de coisa assim. Não pode fazer, pegar o dinheiro, falar assim, ó, tem ali 10 milhões, pôr na conta do Esparta. Não, esse não pode. Esse tem que ter o patrimônio. Para o Esparta, talvez se fosse para outro local, de repente até uma renda com o aluguel do próprio espaço para eventos, para shows, de repente fosse uma renda extra. E até para a cidade acaba colaborando, porque a cidade é carente de espaços. Isso que foi um anteprojeto que, na verdade, eu mesmo fiz, mostrei para o conselho e acharam legal. Porque se você está... Hoje, a cidade hoje não tem espaço Para nada. Quase nada. Você consegue fazer, numa área de 6 hectares, você consegue fazer um salão de eventos bom, fazer igual você gosta eu gosto também do campeonato lá de veículos antigos, campeonato de som que acabou, porque tem as leis que proíbem o negócio da sociedade, tem shows que você pode fazer no lugar, tem aluguel do próprio centro de treinamento, tem o aluguel do próprio estádio, tem várias situações que você vai poder fazer gerar renda para o futuro. E isso pode ser revertido em valores para o próprio Esparta. Não, melhores só para o Esparta. Melhores treinamentos, talvez melhores técnicos, não sei. Sim, e esse dinheiro revertido seria algo para alavancar o futebol do Esparta, Olha, mais ainda. João Carlos, da história do Esparta, para você ter ideia, quando eu cheguei para São Gotardo em final de 87, e o Esparta ali no alojamento estava cheio. Os jogadores vinham para São Gotardo para disputar um campeonato. Então, o Esparta, nessa oportunidade, com as doações também das pessoas que faziam parte do Esparta, mantinha um alojamento, mantinha essas pessoas ganhando um salário da época para jogar futebol, e muitas vezes eu trabalhava na cidade e jogava futebol, porque ficou muitas pessoas aqui, né, que veio para jogar e ficou trabalhando também. Então, essa possibilidade hoje não existe. Eu não consigo trazer 15 jogadores de fora para São Gotardo para treinar e jogar um campeonato de 3 a 4 meses aqui. Certo? Então, o Esparta não tem essa condição hoje. Com essas negociações no futuro, lá, você tem como manter um elenco, que plantel é de gado, viu? O pessoal fala em plantel de jogadores, não, plantel é de gado. Elenco de pessoas ali para trazer uma conquista maior para o Esparta, igual foi de 88, estava todo mundo ali, no alojamento acanhado, né? Mas estava todo mundo ali, unido, conseguiu de 88 e 91. Então, se você fizer investimento dessa forma, você vai buscar jogadores à altura do nome e da tradição do Esparta. Aí você consegue. E lá, possivelmente, no nosso projeto, tem um alojamento. Tem um alojamento para base, tem um alojamento para... E isso mantém esse vínculo com a Inter, que também com alojamento, com aluguel, com arrendamento, esse tipo de coisa assim. Isso é coisa talvez para outro presidente, não sei, mas assim, eu acredito que seria o ideal, mesmo que as pessoas achem que é tradição, que eu sei que eu defendo essa tradição do Esparta, mas eu defendo também a inovação
e a melhoria de Na trabalho. verdade é uma melhoria, né? Melhoria de trabalho. Porque ali hoje eu tenho uma condição boa de trabalho por causa da Inter. Eu cuido dos dois igualmente, mas é por causa da Inter. Se não fosse a Inter, o Sparta estava fechado, Falido. o Sparta estava falido, o Sparta estava do mesmo jeito Abandonado. que a gente pegou em 2013 para 2014, abandonado, cheio de mato, com as pinturas tudo ruim, sabe? Então, se não é a Inter disputar o Campeonato Mineiro de primeira divisão, com todo o esforço que o Vinícius está, porque é um herói, sabe? Chiquinho, e aqui da turma ali do Vinícius, da Inter, tem algum menino que vocês já estão vendo, alguma jovem que está bem encaminhada aí nos grandes times? Como é que está essa situação? Como é que é isso aí? Até para servir de motivação. Talvez um pai está nos ouvindo nesse momento e fala assim, não, meu filho joga bem, eu vou levar ela para a Inter. Olha, a Inter, né, até tem hora que eu não gosto muito de comentar, mas eu gosto de fazer a propaganda, porque eu estou lá e tenho que ajudar a divulgar. Eu não posso falar em nome da Inter, eu posso falar sobre a Inter, eu não posso falar em nome da Inter. A Inter hoje, segundo as informações que chega até a gente, e a gente fica até orgulhoso de saber que a Inter é uma das referências na base, né? São Gotardo virou a segunda maior Copa de futebol de base, através da Copa do Paranaíba, que foi uma das coisas da Inter. Que a Inter, que quando chegou, fizeram o Vinícius, com o Jean, que era o tão chefe de esportes na época, fizeram o grande esforço, junto com a prefeitura, para trazer a edição aqui para a nossa região. E São Gotardo foi escolhida a sede. Hoje virou a segunda maior do Brasil, só perde para a Rancharia, que eu tive lá em Rancharia em 2020. A estrutura de lá, aqui não perde para lá nem nada, sabe? É que são campos com diferença de 50 quilômetros, aqui é tudo pertinho. Pertinho da divisa com o Paraná, na divisa com o Paraná, pertinho do sul. Então ali fica muitos times para ir numa copinha. Então por isso que é a maior pela quantidade, mas eu acho que pela qualidade, pelo esforço dos voluntários, pelo esforço da diretoria da Inter, aqui para mim que fui para ver por que era melhor, eu acho que aqui é a melhor do país. Junta a prefeitura com esforço para ceder os espaços para alojamento, o aquecimento do comércio aqui em São Gotardo, que é extremamente benéfico. Para ser sincero, eu comparo, agora não com a FENACAMP, mas a Copa Alto Paranaíba é mais benéfico financeiramente para a cidade de São Gotardo do que a FENACEM. A FENACAMP não, porque a FENACAMP gera um montão de negócio, do agronegócio para São Gotardo também. Mas a FENACEM não. Leva o dinheiro quase todo, assim, de shows, das coisas, da estrutura toda. A Copa Alto Paranaíba não, fica aqui. Eu posso até estar ofendendo o pessoal da FENACEM, mas para mim, que a gente teve muito tempo na FENACEM, sabe da realidade como que é. Agora, você vê as padarias lotadas, lanchonetes lotadas, o negócio do açaí lotado, os supermercados lotados com os meninos, que são mais de 3 mil. Na verdade, é aquela famosa copinha. Isso, é a Copa do Paranaíba. A gente fala de copinha, mas a gente passa as pessoas, Copa, porque a maioria conhece por copinha, né? Porque é aquele período que está cheio de ônibus na cidade. Sempre aqui em janeiro. A gente deixa de falar copinha, porque copinha é muito diminutivo. A Copa Alto Paranaíba já é um negócio que já atingiu um patamar elevado de ser a segunda considerada melhor do Brasil. E vinha gente até do exterior vinha para cá. Vem do Brasil inteiro e mais do exterior. Então, o aquecimento aqui fica muito grande. Então, eu acho assim, que é benéfico. Aí a Inter faz um trabalho assim, de gestão e de trabalho de campo, que hoje nós temos
O Henrico, que é o goleiro que tá no Ceará, Já joga no profissional. fechou agora com o Ceará. Ele estava no Inter de Porto Alegre, Grêmio, Figueirense, está aqui na cidade passando a período das férias e treinando com o Washington, que é o preparador de goleiros. Ele fechou, ele é sub-20, ele é de 20, não foi para a Copinha por causa da chegada dele lá. Do ano que vem você pode escrever o nome do Henrico na Copinha, se ele ainda estiver no Ceará, porque a rotatividade é muito grande, na Copinha do ano que vem. Então, tem o Jesus Garcia, que está no Vila Nova. Já tem contrato. Vila Nova é do Goiás. De Goiás. E é no profissional já. Essa é do sub-20, tudo sub-20. Ainda não tem, tem contrato profissional, mas ainda está no sub-20. Disputou a Copinha. Mas há chance de... Disputou a Copinha, fez gol na Copinha, né, o Jesus Garcia. Tem o Wesley também, que é o do Vila Nova, contrato profissional, sub-20, também disputou a Copinha. Tem no profissional hoje, que passou aqui, disputou o campeonato aqui, é o Gabriel, que está acho que está no Ituano hoje, não tenho certeza. Mas tem menino que já ficou no Atlético muito tempo, tem no Cruzeiro, né? Hoje, para São Gotardo é muito bom o Gabriel Araxá. O Gabriel está hoje com contrato profissional no Atlético Mineiro. Era do Cruzeiro, foi pro Retrô, foi pro Fortaleza, foi pro Minas Boca, veio pro Atlético Mineiro. É de São Gotardo. Treinou comigo no Esparta, mas não na Inter. Mas é bom por São Gotardo, quando fala de São Esse Gotardo. é o filho do Simão? Do Simão, é. O Simão até, acho que estava aí ontem, não sei se está hoje. Estava aí em São Gotardo. Então, tem muitos meninos. Tem menino que já jogou fora do país, né? Faz parte da Inter, que é registrado pela Inter. Então, o trabalho está sendo bem feito. Colher vai ser mais para frente, porque os meninos são muito novos. Então, o menino sai daqui com 13, 14 anos, 15, 16. Então, ele ainda tem um trabalho maior para chegar até o profissional, mas já está encaminhado. Já começou a colher frutos ali. Então, já está alojado, alguns já têm contrato profissional. Então, isso aí, para São Gotardo, na nossa época não existia. O Ganga, que é a referência de São Gotardo. O Ganga, todos falam que o Ganga, se fosse hoje, ele jogaria com facilidade em qualquer time profissional do Brasil. Né? Mas aqui teve muito. O Elinho veio, né, o Elinho americano veio do América Mineiro, o Serginho veio do Guarani de Divinópolis, o Rildo veio também de clube profissional. Então, vários jogadores que vieram para São Gotardo já vieram de times profissionais, principalmente pela dificuldade da época. Né? Então, já estava mais ou menos assim para sair, para procurar outros meios. Hoje a gente está fazendo o contrário. Não está vindo para São Gotardo, está saindo de São Gotardo para lá. O cara fala assim, mas não é nascido em São Gotardo, mas é clube de São Gotardo. O nome de São Gotardo está sendo elevado, sabe? Está virando referência. Tudo começa aqui, passa por uma preparação, tudo ali. Tudo aqui. Então, se não passou em São Gotardo e chegou lá na frente, São Gotardo não vai aparecer. Ele veio lá, igual nós temos aqui, de menino do Tocantins. Passou, está na Inter. Ele é federado pela Inter, ele está no BID pela Inter. A Inter é de onde? Não é do Rio de Grande do Sul, é de São Gotardo. A Inter só tem no Brasil em São Gotardo. A Inter SG porque é só essa. Então não é de lá, então é daqui que vai sair. Então tá fazendo o jogador, tá colocando na prateleira, o jogador é de São Gotardo. Então não adianta, cara, não fizemos jogador de São Gotardo. Fizemos jogador de São Gotardo, porque o Jesus veio pra cá, era novinho. Era aquele petitinho lá no meio dos adultos. E jogando pelada, jogando futebol de rua. Então teve o Alex, que foi pro Atlético Mineiro, teve um problema no joelho, voltou para cá, tá aí, tá treinando na Inter. Então teve vários, cara. Então o trabalho, na minha avaliação, que eu fico mais no suporte, é excelente pelo tempo que tem. Começou esse trabalho todo em 2017. Certo? Quer dizer que é recente. 17. Para futebol é pouco tempo para ter o resultado, né? Em 2 anos,
o trabalho foi assim, 2 anos estava na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Até então não desceu, que é muito difícil. Você achar que vai comparar a estrutura daqui nossa de São Gotardo com o Atlético, o América e o Cruzeiro, não tem como você comparar com as outras do interior. Então, no nossa avaliação, faz bonito todo ano, cara, representa São Gotardo. E isso é muito importante, e isso que a gente tem que colocar no coração dos meninos, sabe? A importância que é, e principalmente para os pais, que colocar o menino na escolinha, E acreditar de verdade. Acreditar que ele pode virar, apoiar principalmente, criticar menos e apoiar mais. Essa é a história. Ô Chiquinho, e a história aqui do Danilo, que jogou profissional, jogou São Paulo, jogou Corinthians, jogou no Japão, enfim, passou por muitos times profissionais aí, mundo afora. Acho que você sabe contar bem a história do Danilo. Ele foi descoberto aqui e como que foi? O Danilo é nascido aqui Nos Coqueiros. Nos Coqueiros, né? Tem os parentudos aqui. Na época, lá em 95, era o Julinho, né, Inácio, o finado Julinho Inácio, que era o presidente do Esparta. Foi a primeira Copa que teve em São Gotardo, desse nível, trazendo clubes profissionais e os times da região. O time da região, se não me engano, tinha só o Esparta e dois times de Paços de Minas. Então, ele já tinha treinado no Esparta, algumas oportunidades aqui, veio fazer teste no time principal, o Danilo, né, saiu daqui, pela história, saiu daqui cedo, foi para Campos Altos, depois veio para IBA e onde ficou. Aí começou no futebol lá, no IBA, com o Pelezinho, com os outros caras, e o pessoal foi buscar ele em IBA para jogar a Copa. E, na verdade, assim, para as pessoas da época que eram leigos na avaliação, o Danilo era lento, era fraco assim, de futebol, não era tão bom. E aí a gente fica pensando assim, como a gente estava errado. Porque todos os clubes queriam levar o Danilo. E eu falei assim, ele foi bem por onde passou, Não, mas assim, ele é acima da média. Só que as pessoas achavam que ele era ruim. Né? Por que foi buscar esse cara lá? O time que disputou a Copa pelo Esparta era do Cruzeiro de Luz. E aí foi só o Danilo e o Jovar, que é o nosso Pimenta, companheiro de guerra aqui da rádio. Que era os de São Gotardo, e tinha o Éder, que era o filho do Julinho Inácio. Ele fez entrou e fez esse esforço todo para participar, para mostrar o Éder. E o Éder é bom de bola. O Éder foi para o Cruzeiro depois foi para Caldense e acho que está lá. De vez em quando eu vejo ele aqui, mas acho que ele está lá. Aí jogou profissional, jogou futsal. E o Danilo foi para o Atlético. Tinha a sondagem que queria levar, todos os maiores queriam levar ele. Ele preferiu ir para o Atlético Mineiro. Ele foi para o Atlético Mineiro, ficou acho que 2 meses ou 3 meses, mas quando você chega do interior, e talvez aquele cara que te observou, às vezes não está lá mais, às vezes o cara, ou então às vezes ali, só para fazer uma média com a cidade, o cara leva, e o Danilo ficou os 2 meses treinando e não estava sendo aproveitado. Aí pegou e falou, eu vou embora, veio para Ibiá e ficou em Ibiá. E o pessoal do Goiás, o pessoal do... Tudo queria. O finado Simval, tio dele, ligou lá no Goiás, perguntou se queria. Falou, não, pode mandar ele hoje. Aí foi o pai do Danilo, o Gabriel, e o Danilo para o Goiás, e aí a história E dali que dá o pontapé inicial é ali, então. O multicampeão Danilo. O Esparta, na época, se não me engano, eu acho que os caras deram acho que R$800 pro Esparta na época. Por fazer aquele negócio, da gratificação. Eu acho que na época foi isso, porque não existia o negócio de clube formadores, tipo assim, que acho que na época não lembro se tinha, já não tinha lei Pelé. Então, aí foi isso aí que aconteceu. E hoje o Danilo vem aqui, mas passa direto, vai lá para o sítio,
vem no IBA, o pessoal fica até chateado que ele fala que é de lá, mas ele sempre fala que nasceu aqui e foi criado no IBA. E é a realidade. E ele pôde colher todos os títulos, só não jogou na seleção brasileira, né? E por incrível que pareça, que se os caras queriam ganhar a Copa, tinha que ter levado ele. Porque onde ele foi campeão. Então, ele era abençoado quando jogava, nossa, principalmente no Corinthians. Predestinado. Eu falava, lá no início eu falava assim, cara, você é um cara predestinado. E é um cara que assim, o problema maior dele é a simplicidade, sabe? Eu falo que é problema porque ele chega em qualquer lugar, não distingue ninguém assim de ser rico ou ser pobre, sabe? Às vezes que eu tive com Aí, ele, se você não souber quem é ele, você jamais vai imaginar que ele é o Danilo. Você pega ali, muitas vezes ali você tem o Ronaldo que é parecido com ele, que dá as voltas, tem os dois irmãos dele que são parecidos com ele. Dependendo do lugar que ele tiver, ele passa despercebido. Ele não tá nem aí. Ele não é aquele cara que ostenta, ele gosta de carro antigo. Ele tem se eu não me engano, ele tem um Ômega antigo. Né? Não, acho que tem outro carro lá na garagem. Tem um Ômega, parece que quando ele começou ganhando dinheiro, eu acho que esse carro está com ele há muitos anos. Esse eu acho que está aí no Ibiá. Lá em São Paulo ele deve ter lá em Goiânia ele deve ter mais uns dois lá. Eu gosto, ele é adepto ao carro antigo. E é um cara gente boa, sabe? Assim, eu ia trazer ele agora no final do ano, agora num jogo festa aí, mas o jogo não deu certo, contra o Flamengo não deu certo, aí fizeram no carro. Principalmente por causa da pandemia mesmo e a questão do acesso público, né, para você ter a bilheteria, e não deu certo. Mas ele vinha, ele estava aqui em Bia, ele falou assim, não, só você me falar a hora, eu tô indo. Leva mais jogador para você também. Então, Chiquinho, na sua história, fugindo um pouco do futebol, tem a sua passagem aqui pela Rádio Alvorada, tem a sua passagem nas áreas de pintura e vários outros setores aqui dentro da cidade, né? Roncalho, antes disso aí, teve algumas coisinhas que a gente tentou trazer para São Gotardo, né, que tá até hoje, tá dando frutos aí, os meninos trabalhando na área de comunicação visual, principalmente, né, que a gente trouxe. Você foi o primeiro ali, primeiro a trazer a máquina que fazia aqueles recortes, que eu nem sei o termo correto. Foi de recorte, na verdade eu nem não tinha máquina na época, eu trouxe a tecnologia. Eu saía daqui, né, ia para Uberaba e às vezes para Uberlândia, levava só a arte pronta, chegava lá, eles recortavam. Para mim eu trazia que eu fazia a placa e tal. Era novidade, porque até então tudo era pintado ali. Era pintado e às vezes não saía igualzinho. A hora que o pessoal começou a ver igualzinho, aquilo ali ficou meio assim, sabe? E aí depois foi a parte da impressão, né, digital, né? Também foi, busquei fora, então eu levava pronto e o cara já imprimia, trazia que eu ia. A rapidez da entrega era muito maior do que uma pintura manual, então o custo na época o custo-benefício era muito grande, então teve uma época boa, tem uns 70% do mercado, e foi bom, sabe? Camiseta foi o primeiro a fazer silkscreen para venda de camiseta, para promocionar para o supermercado, para adesivo. Teve uma época que se usava muito adesivo, né? Nossa, foi a febre. Faixa aqui para a Guarda dos Ferreiros, para a festa 13 de maio. Nossa, era trem bom demais, sabe? Aí teve várias coisas, né? Que foram feitas, mas o sonho maior, quando eu fui fazer o curso de comunicação e oratória em 91, lá em Santo Antônio do Monte, que eu fiquei lá fazendo um estágio, aí aquilo ali já deu aquele tino, né, de tentar mexer com rádio, que eu fiz mesmo para trabalhar em comício. Que era muito comum na época, showmício. Era showmício. O primeiro comício que eu ia fazer era do mandato do SEIS, só que aí ele apoiou na época o Adair Mussi e veio se não me engano, não sei se era o Giovanni lá da TV de Araxá para apresentar os comícios. Aí acho que em 92. Aí depois disso aí eu já passei a gostar mais de rádio, a gente correu atrás até abrir a Rádio Alvorada, né? Numa doidura naquela época. Uma loucura, né? Uma loucura total. Aí depois vieram as outras para a gente ajudar também. Você passou rádio aqui, passou na Rádio Matutino, né? Aqui foi o início, né, todo. Né,
como diz o Edilane, a primeira voz da Rádio Alvorada, e junto com você, com o Aguinaldo, depois disso foi o Divino e o Elinho, e bem depois o pessoal que está. Né? Aí eu fui para a Rádio Atual primeiro, na Rádio Atual não, a Atual foi a do Vicente, né? Que começou... Foi a primeira, né? Que o Vicente... Que tem gente que acha que a Alvorada é a primeira rádio. Não. Existiu, a primeira foi a do Vicente. Assim, na verdade, tinha as rádios experimentais, que era do Zé Luiz, né? O Zé Luiz e do... que mexia com parte elétrica nas TV. Zezinho que punha na rádio. Mas nunca levou um negócio a sério, montar um estúdio. Montava um transmissorzinho lá. E ligava e põe uma música e pronto. Tal. Mas aí o primeiro a falar, não, a rádio foi o Vicente. O Vicente que colocou a rádio funcionando, nós fomos lá um tempo com o Edidane e teve os cursos, né? Que o cara veio aqui, o de Patos, que depois eu virei amigo, que quando nós abrimos a Rádio Alvorada levava as propagandas para ele gravar lá em Patos. Foi onde eu aprendi muita coisa e aí chegava aqui e repassava para o pessoal. E depois eu fui para... fiquei 5 anos, comprei a parte da rádio de Matutina, fiquei com a Matutina. Teve a do Mário, líder. Teve a líder. Aí depois, eu tô ficando velho. A líder foi aqui no prédio. No aqui, né? Foi. Aí depois você, nós montamos a Rádio Cidade. E aí teve uma época que tava a festa, aí tinha uma rádio para cada um. Aí eu não quis virar sócio, levei fé. Aí montamos uma rádio, as pessoas... Será que as pessoas entendem o que é ter 95% da audiência da cidade hoje? E na época que o rádio era muito forte, né? Não, tinha, igual você falou, uma rádio para cada um. E tinha uma rádio para cada um aqui. Mas também foi... Nós chegamos a ter um momento aqui que foi 12 rádios simultâneas na cidade. Eu lembro que eu peguei e falei assim, foi para me parar lá perto da Godiva para falar, acho que foi, não sei se você e o Aguinaldo ou o Aguinaldo e o Jeová, se eu ia. Falei, vou se for 100% sertanejo. E foi 100% sertanejo. Nós montamos a primeira rádio que na época o sertanejo ainda não era toda a potência que é hoje. Mas a gente acreditava. Aí nós acreditava naquilo, falamos assim, vamos montar uma rádio 100% sertanejo. Gente, o pessoal de hoje, para saber, quem acreditou em Adalberto Adriano, quem acreditou em Bruno e Marrone. O Bruno Marrone veio aqui divulgar um CDzinho da Capa Verde, Sim. O Bruno Narizão. Nossa. Chegou lá na rádio, eu olhei e era muito diferente de tudo que tocava e eu cheguei a criticar ele. Falei assim, cara... Ia dormir na praça. Isso aqui não tem como tocar, não, mas é muito ruim, porque o Bruno tem uma voz totalmente estridente. Diferente. Diferente de tudo. Eu falei assim, muito difícil isso aqui dar certo. O tempo passa, o tempo voa e o Bruno Marrone estoura. E às vezes as pessoas de hoje, os caras ficam vangloriando. Mas Rio Negro Solimões era quem? Nós pegamos tudo ali no início. Eduardo Costa, lá na Rádio Cidade, cantou como? Eles vinham aqui... Sentado no chão com o violão. E tomava café, comia pão de queijo. Então... Muita gente que está aí, a gente viu nascer junto com o nosso período de rádio ali, lá atrás, e é até engraçado às vezes, porque eu olho assim, o Rio Negro acabou de soltar um clipe novo com o Gustavo Lima, tá indo bem, e eu falo assim, mas que bom, e são pessoas que, pelo menos no período que a gente conheceu... Gustavo Lima foi na Praça Parque eu conheci o Gustavo Lima, ele estava com os irmãos dele, ele esteve aqui na Praça Parque, eu trabalhava com o Didano, ele estava lá em Tiros. Eles tinham a Kombi. Isso. A Kombi bege, velha, meio queimada, enfumaçada. E assim, o que era bom na época, que eles reconheciam, né, o trabalho que a gente fazia. O rádio era mais presente na vida dos artistas. Não tinha internet. Não tinha internet. Não tinha internet. Então o cara pegava, chegava no show, Bruno, um abraço pro Roncada ali. E a gente era bem recebido e tal, né? Então, as pessoas hoje pensam que, por exemplo, Fenacem, eu trabalho lá e tal, as pessoas pensam que a gente tem um livre acesso ao artista, que a gente fica lá batendo papo com o artista, ninguém imagina alguns, né? Como é um artista lá não. A maioria é tudo muito rápido, muito profissional, e tem uma grande equipe em volta, ele chega, boa noite, vamos tirar foto. Um alô, foto e tchau. Tira foto, acabou, obrigado, tchau. Eu fico lembrando... Antigamente a gente batia papo. Eu fico lembrando às vezes, assim, as coisas tudo, você chega nessa idade, o pessoal... casa saber, chega nessa idade, o saudoso toma conta da gente. Quando eu comecei a trabalhar, não era Fenacem, era festa, se não me engano, era festa do produtor, que chamava.
era no palco do Predinho. Do lado, montar o Não, era do palco do Predinho. Primeira dupla que eu apresentei e o Zé Luiz, que fez o som na época, foi Felipe Falcão. Eu lembro do Aí, Felipe Falcão, depois teve o Dalvo. Não, depois foi o Jean Giovanni no outro dia. Então, aquilo aí pra gente era o céu, né? Então, aí o grande show depois disso aí já foi de Zezé de Camargo e Chitãozinho e Chororó já no palco grandão do lado. Montado ali do lado. lado. Aí depois que veio. Depois que veio a mudar o nome pra Fenacem. Isso. Então as pessoas não lembram que é isso. Tinha um locutor de rodeio que foi o primeiro trabalho que eu fiz de DJ de locução de rodeio. Era eu não sei se talvez você não vai lembrar, ele chamava Edinho Boca Louca. Eu tenho uma vaga lembrança. Eu lembro de um tal de Alex Pereira. Alex Pereira é o de Passo também, que eu trabalhei Aí com ele veio também. várias vezes aqui no início. Trabalhei aqui na Matutina e assim, era o cara que tinha uma voz que era assim, uma das melhores e foi o Clarino Galvão que trouxe. E foi o primeiro que eu não tinha. Chegou lá assim, você mexe o som aí? Falei, não, então você vai fazer pra mim. Antigamente era tudo improvisado. É fita, meu filho. Hoje em Nossa dia, Senhora. ninguém imagina como que funciona o rodeio. O rodeio hoje é todo mecanizado. O locutor hoje segue as ordens do DJ. O DJ ponto, fala lá no ponto lá, ponto, só o locutor ouve, que ele tá com um ponto dentro do ouvido lá. Aí aí o DJ tá lá na mesa de som e fala assim: fala um verso de Morena. Aí o locutor vai fazer lá e a música já tá prontinha, tá tudo pronto. Morena tá no ponto. Pronto. A loira tá no ponto. Pronto. Beleza? Ou faz aquela lá das magrinhas, das gordinhas. Pronto. Aí, foi aqui no Matutino, Tiros, né? Então todas na festa do feijão, que você foi também. Foi. Então, Dessa região toda aqui. A gente tem assim, as pessoas não sabem, e eu também não fico, você sabe, eu não fico vangloriando de nada, não sou muito chegado, não. Aí as pessoas não sabem um terço da história, sabe? Não fiz muita coisa. Nós já passamos bastante estradinha de terra aí. Eu levei o nome de São Gotardo para muito lugar também, junto com o Edidano. Eu viajei com o Edidano também muito tempo aqui. Nós andamos aqui a Tem umas histórias boas, sabe? Para o pessoal ter uma ideia, eu já assisti 25 shows do Emílio Duarte. 25. Não estou falando de 2, não. 25 fora as vezes que nós que não pode contar como show na casa do Edidane, alguma fazenda de contratante, alguma coisa assim. 25 shows oficiais eu já assisti. Do Emílio Eduardo, ao que chegar, o Edinando tá ouvindo, ele vai lembrar da de Vargem Bonita. O Emílio Eduardo estava no começo, mas estava no auge. Tinha estourado aquele primeiro E CDzinho. a prefeita que contratou, e nós estávamos lá trabalhando, e contratou com banda. E esse pessoal chegou lá de bermuda, sem nada, e chegou só o Emilinho tocando teclado. Rapaz, essa mulher ficou brava com isso. Nossa Senhora. Essa, quando eu conto pra ela, fala assim: você lembra disso até hoje? Eu falei: lembro. E o irmão do Jean Giovanni também lá em Vargem Bonita. Duane e Daunei, negócio assim. Duane de Ney. Daunei. Era um negócio assim, tinha uma outra dupla, né? Duane de Ney. Era muito comum, né? Alguém estourava na família, aí o Chitãozinho Chororó tinha Maurício e Mauri, aí o Zezé lançou Cleito Camargo, aí todo mundo tinha isso. Na Vargem Bonita, ele é pequenininho. Ele é mais pequeno que como é que é? O Duane. É o Duane pequenininho. O Duane é o Ednei, que é mais pequeno. Um dos dois. Pequenininho. O Giovanni já é pequeno, o irmão dele é menor ainda. Chegou na pousada, que a gente tava na pousada, e chegou, já tinha passado o horário, e o zelador tinha trancado as portas, e o portão aí não tinha. E os caras para pular o muro. Era engraçado demais. A gente tem muita história para Tem muita contar. história boa, São 25 anos no meio disso aqui. Nossa. E mesmo assim, aí te contrata para apresentar um show e eu tenho que escutar um monte de leré, igual eu escutei ultimamente. Mas eu dou risada. Aí você escuta um monte de leré, e aí eu falo assim: mas por que se chama? Eu não sei. Assim, porque talvez eu saiba me comportar, eu não dou trabalho para produtor de artista nenhum, eu sei me importar, eu não vou avançar em artista para tirar foto, não levo ninguém também não. para tirar foto. Mas por isso que eu parei. É por isso que muitas vezes você está ali.
Então, mas foi mais por isso que eu parei, porque as pessoas acham que a gente tem uma importância maior do que a gente tem. E não tem importância E a nenhuma, gente Alice é lá só é mais só um trabalhador. mais um que tá lá. soldado ali no meio da guerra. Que não faz, aliás, que a gente não faz parte do show. Não faz Aí e a você gente não tem faz- acesso a nada. Aí a gente é só uma maquinazinha ali e as pessoas acham que a gente tem uma importância grande demais. Que Você tem acesso, né? Fala assim, você tem muito acesso a... levasse minha filha, no meu filho, Não. eu não tinha ali. E ninguém tem. E assim, quando acho que as 2 últimas vezes que eu trabalhei lá foi com o Sérgio Goiadeiro, foi quando eu pedi para colocar no negócio que eu queria as entradas do camarote, do camarote não, do camarim, para minha filha e para meus filhos só. O resto tudo eu ficava lá dentro do palco, mas nem lá fora não ia. Então, E é o melhor que a gente faz. Então, nessa parte aí foi boa, foi a parte de serviço aqui foi muito grande. E até por isso que eu acho que eu fui homenageado com o título de cidadão honorário, que eu agradeço ao Renê, né, que é o vereador que indicou, e os vereadores que apoiaram a homenagem. Então, um reconhecimento de que foi feito um grande trabalho, assim, pelo menos uma colaboração, não falo que foi um grande trabalho, tive uma colaboração razoável, né? E hoje a gente ainda tenta buscar essas oportunidades para São Gotardo, para que a gente dê a contribuição. A gente não pode passar aqui só de passagem, não. Para vencer só um número, não, né? Para fazer alguma coisa diferente. E às vezes a gente deixa, as pessoas não sabem, a gente deixa muitas vezes a família de lado por causa disso, né? Vai indo, vai levando. Chiquinho, nosso tempo acabou. Batemos um papo aqui. Eu tenho certeza que se a gente resolver conversar, que nós vamos conversar o dia inteiro aqui. É muita história para contar. Quero te agradecer, te desejar mais sucesso ainda. Eu sei que você está realizado ali onde você está. É algo que você gosta e faz com amor, com paixão. Por isso que faz tão bem feito, com tanta dedicação. Não é trabalho, né? Quando você faz alguma coisa que você gosta, você faz com vontade e não pode ser considerado trabalho. É uma coisa que a gente gosta, então tá feliz ali, tá bom. Pelo seu semblante que eu te vejo, pelas suas aí, eu vejo que você está feliz e realizado. E o importante na vida é estar feliz e realizado. Muitas vezes não é dinheiro que vai te trazer felicidade, não é nada. O importante é estar realizado, feliz. E tá ajudando outras pessoas também, né? Você sabe que desde o início, quando eu vim para cá, foi participar de algumas coisas que ajudaram muitas pessoas. Então, isso é importante. Eu tenho a consciência de que agora para frente a gente está já encaminhando para ficar mais quieto. E para o final de vida também, eu tenho a consciência tranquila que eu acho que eu passei para fazer diferença de algumas coisas. Tá certo, eu Chiquinho. Eu que agradeço, João Carlos. Satisfação pelo convite, esses assuntos que faz a memória reviver, da gente reviver, né, o começo da história. E para as pessoas saberem um pouco da sua história, né? E o começo da história do Edidano também, que a gente não abordou, mas que a gente foi portando nós dois. Nós começamos lá atrás. Nessa carreira dele, então. E ele reconhece isso. E até hoje tem a amizade, né? Sim, reconhecimento. Assim, muitas vezes a gente não busca o reconhecimento das pessoas, mas pelo menos a importância a gente tem que ter. Né? A valorização a gente tem que ter por alguma coisa assim. Então eu fico muito agradecido pelo convite. Estou sempre à disposição para falar de qualquer coisa, do Esparta, até mesmo aqui da Rádio Alvorada, que a gente teve um período, 2 vezes, né? 2 vezes eu voltei também para estar ajudando no que for preciso. Tá bom? Abraço a todos aí de casa, muito obrigado pela paciência. Pessoal, volto amanhã, 7 da manhã. Valeu, Chiquinho!